A Polícia Militar de São Paulo afasta soldados que mataram um jovem durante a abordagem no dia do aniversário dele. Ele estava desarmado e havia pedido a motocicleta de um amigo emprestada para dar uma volta no quarteirão. Noite de pavor em Ipojuca, Pernambuco. Atiradores abrem fogo em uma praça cheia de gente, matam 5 pessoas e ferem 11. Explosão em rede de gás destrói casas e mata uma pessoa nos Estados Unidos. O primeiro-ministro do Líbano renuncia, pressionado por protestos após a explosão no porto de Beirute. A pandemia e um desafio mundial. Quando mandar as crianças de volta às escolas? Aqui na Califórnia, cada condado também pode decidir se terá aula presencial ou não. No Brasil, o Amazonas é o primeiro estado a retomar as aulas presenciais na rede pública. Primeira rodada do Brasileirão tem jogo adiado por causa da Covid-19. Teste deu positivo para 10 jogadores do Goiás, que enfrentaria o São Paulo. Está no ar, o SBT Brasil. Boa noite. Boa noite. Quase 102 mil pessoas já morreram pela Covid-19 no Brasil. O número de contaminações já passa dos 3 milhões. 2.160.000 pacientes se recuperaram. São Paulo, que já flexibilizou as atividades econômicas na maioria das regiões do estado, teve um aumento no número de mortos pela Covid-19. Esse anúncio foi feito no dia em que o governo afirmou que o pior na economia já passou. As doações de empresas para o combate à Covid-19 100 mil alunos da rede pública de ensino do Amazonas voltaram às aulas de maneira presencial hoje em Manaus. O estado é o primeiro do país a retomar o funcionamento das escolas. Essa discussão sobre a reabertura das escolas bem no meio da pandemia acabou virando um debate mundial. E tinha que ser, né, Marcelo? Nos Estados Unidos, por exemplo, um estudo mostrou que o número de crianças infectadas no país aumentou 40% somente nas 2 últimas semanas de julho. Esse período corresponde às chamadas colônias de férias. O primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, hoje visitou uma escola. Mortes. Tudo tem um preço. E veja em instantes o uso da inteligência artificial para o diagnóstico precoce do Alzheimer. Erupção de vulcão na Indonésia, pela segunda vez em 3 dias, obriga 30 mil pessoas a saírem de casa. O SBT Brasil volta já já. SBT Brasil. Uma pesquisa da Unifesp, a Universidade Federal de São Paulo, mostrou que os distritos da capital paulista com alto número de mortes pela Covid-19 também são as regiões com mais uso do transporte público. É quase óbvio, né, Marcelo? Para os pesquisadores, os dados reforçam a percepção de que os mais pobres, aqueles que tiveram que se deslocar, continuar se deslocando para o trabalho, são exatamente as maiores vítimas da doença. É o transporte público. A Justiça do Rio de Janeiro condenou a mais de 3 anos de detenção 15 réus no processo sobre a queda da ciclovia Tim Maia, ocorrida há 4 anos e que matou 2 pessoas. A pena foi convertida em restrição de direitos e multa. Os condenados também terão que prestar serviços à comunidade. E vamos agora a outras notícias pelo Brasil. O estado de saúde não foi divulgado. Um jovem morreu após ser baleado por policiais militares durante uma abordagem, no dia em que completou 19 anos de idade. O rapaz estava em uma motocicleta emprestada e não estava armado. Os PMs envolvidos no caso foram afastados. A abordagem foi feita. A Secretaria Municipal da Saúde de São Paulo, que é responsável pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, informou que o envio da ambulância foi cancelado após a informação de que a vítima havia sido removida em um carro particular.
A Corregedoria da Guarda Municipal de São José dos Campos, no interior paulista, vai investigar supostos excessos cometidos por terceirizada responsável pela segurança. Uma chacina deixou 5 mortos e 11 feridos em Ipojuca, na região metropolitana do Recife. A polícia acredita que o crime... tráfico de drogas na cidade pernambucana. Um ano depois, poucas multas foram aplicadas e ninguém foi preso pelas queimadas na floresta amazônica no município de Novo Progresso, no Pará. As polícias federal e civil ainda investigam o caso, que ficou conhecido como Dia do Fogo. Áreas completamente desmatadas. Alguns pontos já... Veja daqui a pouco. CBF anuncia novo protocolo para testes de Covid-19 em jogadores depois de confusão na primeira rodada do Brasileirão. Protestos se espalham em Belarus após a reeleição do atual presidente no poder há mais de 25 anos. A gente volta já. Quem tinha ou ainda tem viagem de avião marcada na pandemia e desistiu de voar ou então teve o voo cancelado, deve receber um reembolso em até 1 ano. Já o passageiro que optar pela viagem, é bom ter cuidado, porque quase sempre a ocupação das poltronas não tem sido intercalada. No aeroporto, um saguão vazio. Está isolado. A coletiva de imprensa do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, foi interrompida no começo da noite depois que tiros foram disparados nos arredores da Casa Branca. Informou que uma pessoa foi atingida pelos disparos. O primeiro-ministro do Líbano renunciou ao cargo hoje, pressionado pelos protestos nas ruas de Beirute após a explosão que matou 220 pessoas na última terça-feira. O gás O lacrimogêneo... governo brasileiro prepara o envio de ajuda humanitária ao Líbano. Na quarta-feira, um avião da Força Aérea Brasileira parte para Beirute com medicamentos e equipamentos hospitalares. O ex-presidente Michel Temer, que é filho de libaneses, deverá chefiar a missão. A comunidade libanesa no Brasil promove amanhã, ao meio-dia, um evento na internet de solidariedade às vítimas da explosão do Líbano. O ato também vai arrecadar doações para a compra de alimentos, equipamentos médicos, remédios e materiais de construção. A Associação Médica Líbano-Brasileira também disponibilizou uma conta para receber as doações. Milhares de pessoas foram às ruas de Belarus, no leste europeu, para protestar contra o resultado das eleições presidenciais no país. Japonês nas Ilhas Maurício, no Oceano Índico. As autoridades declararam emergência ambiental. Uma nova ferramenta promete revolucionar o tratamento do mal de Alzheimer. Um aplicativo pode diagnosticar essa doença 1 década antes, Marcelo, dos primeiros sintomas. Para agir precocemente. A Confederação Brasileira de Futebol anunciou há pouco que vai ampliar os testes de Covid-19 para todos os jogadores que disputam as séries A, B, C e D do Campeonato Brasileiro. Até agora, apenas os atletas relacionados para cada partida foram submetidos a testes. Além disso, os exames deixarão de ser feitos por um só laboratório. As medidas foram tomadas depois de testes de jogadores de pelo menos 3 clubes darem positivo para o novo coronavírus na primeira rodada do Brasileirão. Que faça com que o clube, às vezes, concentre apenas os jogadores que nós tenhamos a certeza que os exames deles estão negativos. Uma boa noite para você. Boa noite, Brasil. Tchau.